Olá, gente! Meu nome é Camila Mantovani, eu tenho 23 anos e há pouquíssimo tempo atrás eu não imaginaria que eu já ia estar aqui para compartilhar com vocês o que eu vou falar agora. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês da minha trajetória, da minha história, os desafios de 23 anos de igreja, o que me trouxe até onde eu tô hoje. Esse vídeo é um vídeo para você que também tem muitas inquietações sobre igreja, cristianismo, a relação com Deus. Eu nasci numa favela, no interior do estado do Rio. A gente era, na época, de uma Assembleia de Deus que ficava lá no morro. Minha mãe já frequentava aquela igreja. Era uma igrejinha muito simples, mas extremamente acolhedora. O senso de comunidade que tinha ali era incrível, todo mundo se ajudava muito. Eu lembro que a minha mãe fazia parte de um grupo de oração de mulheres chamado Rosa de Saron. Eram as mulheres que sempre estavam juntas orando, principalmente pelos seus filhos. A gente morava num território de muito risco, sempre tinha algumas mulheres ali que tinham perdido seus filhos nessa falsa guerra às drogas, que já era muito concreto e muito real naquele período já no interior do estado. Daí meu pai se converteu. Meu pai se converteu numa primeira igreja batista lá da cidade. Teve um racha e desse racha surgiu uma mega igreja. Uma dessas igrejas bem bacanas, com bastante juventude. Só que com o tempo a igreja caminhou para a teologia da prosperidade. A nossa família foi consagrada como a família missionária da igreja. A gente era enviado para várias cidades diferentes, Minas, Baixada Fluminense, vários lugares, para implantar igrejas. Esse era o trabalho dos meus pais. Tanto que eu nunca estudei mais de um ano na mesma escola depois disso. Só que era muito interessante como a igreja lidava com a gente. Eu sempre senti que a nossa família era invisível. Mas tinha um culto por mês, que era o culto de missões. Que era quando a gente saía da cidade onde a gente estava morando, ia para a igreja sede, para dar o testemunho sobre o trabalho missionário que a nossa família fazia. E esse era o dia que eu mais esperava do mês inteiro, porque era o dia que eu sentia que a gente era visível. A gente passava muito aperto lá. Em vários momentos a igreja deixou de mandar sustento. Eu lembro da minha mãe mexendo na panela e pedindo a Deus para mandar alguma coisa para cozinhar para mim e para minha irmã. Era um período muito difícil. A gente nunca sabia o que ia ter, mas Deus sempre supriu todas as necessidades. E eu ficava tão ansiosa para esse dia chegar, porque nesse dia as pessoas doavam roupas novas pra gente, as pessoas levavam a gente para comer pizza, e tudo isso era tão distante da nossa realidade. Ser gente visível tinha um sabor tão gostoso, e eu queria fazer de tudo para experimentar aquilo o máximo que eu pudesse. Porque quando o dia seguinte chegasse, a gente ia voltar a ser invisível. E era exatamente o que acontecia. De lá pra cá, a gente percebeu como que as lideranças da igreja só enriqueciam, como que o apelo pelo dinheiro era cada vez maior. As lideranças trocavam de carro toda hora, faziam viagens internacionais e a gente continuava pobre. Assim como muitas pessoas da igreja viviam na miséria. Meu pai nunca se contentou com isso, ele achava aquilo como absurdo, achava que não tinha sentido com o que a gente encontrava no evangelho. Essa indignação do meu pai acabou nutrindo na gente também um senso muito crítico sobre o que era a igreja, qual era o papel da igreja na sociedade. A gente não entendia por que tinha que ser daquele jeito. O tempo foi passando, a minha indignação com vários absurdos que eu via dentro da igreja, ainda mais sendo filha de missionários, depois meu pai foi consagrado pastor, foi só aumentando. Era uma indignação que só crescia no peito. Eu não entendia como que tanta injustiça podia andar junto com o evangelho. E aí foi o momento que eu decidi romper com essa igreja. Quando eu rompi com essa igreja, eu encontrei a igreja onde eu tô hoje. Foi uma igreja que me abraçou, que levantou junto comigo outros questionamentos, sanou algumas dúvidas e me apresentou um outro jeito de ler a Bíblia, um outro jeito de lidar com a minha espiritualidade, uma outra maneira de me relacionar com Deus. Tudo ficou diferente. Foi nessa igreja que eu ouvi mais sobre o Deus dos pobres, o Deus que caminha com os marginalizados, o Deus que caminha com as pessoas oprimidas. E aí eu entendi que esse Deus, na verdade, sempre foi o Deus que caminhou comigo, que caminhou com a minha família. Que lá atrás, quando minha mãe clamava, mexendo a panela e pedindo por um milagre, era esse Deus que estava com a gente. Era esse Deus que estava sustentando. Era esse Deus que fazia a gente resistir. E foi aí que eu percebi que, na verdade, é muito possível pensar um outro cristianismo, pensar um outro modelo de igreja. Pensar um modelo que não seja fundamentalista,
que não tenha como objetivo o controle dos corpos das pessoas, o controle do comportamento das pessoas. É possível pensar um evangelho comprometido com a justiça, porque a justiça é um valor central da construção do reino de Deus. Era isso que eu queria. Depois de perceber, de descobrir essa outra maneira de ler a Bíblia, de me relacionar com as pessoas, de me relacionar com Deus, eu achei que era muito simples. Que era só dialogar com as pessoas, com todo o setor fundamentalista onde eu fui criada. E tudo ia ficar super bem. Só que é óbvio que não foi bem assim. Eu fui muito atacada, desde que eu rompi com esse modelo de igreja. Foram ataques muito cruéis, extremamente covardes. Inclusive algumas ameaças de morte. Coisas que a gente sabe que são completamente incompatíveis com o que a gente encontra na verdade de Jesus de Nazaré. Foram muitas noites de choro diante de Deus, de oração, clamando ao Espírito Santo para que me desse respostas, para que me protegesse, para que me falasse se era isso mesmo, se era assim que eu devia seguir, se esse era o caminho. Mas aí eu percebi que eu não podia retroceder, que eu precisava mesmo me levantar profeticamente, junto com vários outros irmãos e irmãs, para gritar contra esse modelo religioso excludente, para gritar contra a injustiça, para denunciar o absurdo que é utilizar o nome de Deus para legitimar a violência e o ódio. E eu sei que essas coisas também são coisas que incomodam você, que fazem você se sentirem às vezes sem lugar na igreja, que olham para tudo isso e veem uma enorme incompatibilidade entre tanto enriquecimento ilícito das lideranças e o evangelho, entre tanta violência contra LGBTs e o amor que a gente encontra na palavra, entre o racismo religioso que gera intolerância e a beleza da mensagem de acolhimento à diversidade. Existe um cristianismo do acolhimento, existe um cristianismo de amor, existe um cristianismo de esperança, existe um cristianismo que só quer abraçar todas as pessoas, que quer um mundo mais justo, porque isso é a construção de reino de Deus. A ideia de fazer esse canal era exatamente essa. Poder trocar ideias sobre essas percepções de mundo, essas percepções sobre o evangelho, sobre a conexão com esse Deus dos pobres, dos marginalizados, dos oprimidos. Esse canal está sendo feito para você, que também tem muitos incômodos, que também quer repensar a sua fé, repensar a espiritualidade, repensar a relação com a comunidade de fé. Percorrer esse caminho está me levando a viver várias aventuras, tem sido extremamente desafiador, mas também tem sido muito gratificante. E eu tenho encontrado várias pessoas maravilhosas durante essa trajetória e eu quero muito compartilhar um pouquinho mais com vocês sobre como tem sido essas experiências. Vamos caminhar junto. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe, se inscreva nesse canal e saiba que você não tá maluco, que você não tá sozinho e que tem muita gente aqui querendo construir as coisas com você. Agradeço muito a vocês que assistiram esse vídeo até o final, eu tenho certeza que isso não foi em vão. E fique ligado nos próximos vídeos. Acabou? Vai fluir, né? Uma hora a gente chega no final. E aí, eu quero chegar já no negócio que eu quero chegar. Meu nível de...